chegar nos 5. Senhoras e senhores, autoridades presentes, daremos início à cerimônia de outorga do título de professor emérito da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo ao professor doutor Aziz Nassib Al-Saber. Para compor a mesa, convidamos o excelentíssimo senhor professor doutor Jacques Markovitch, magnífico reitor da Universidade de São Paulo. Excelentíssimo senhor professor doutor Adilson Avance de Abreu, pró-reitor de Cultura e Extensão Universitária da Universidade de São Paulo. Excelentíssimo senhor professor doutor Francis Henrique Aubert, diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Excelentíssimo senhor professor doutor Ariovaldo Umbelini de Oliveira, excelentíssima senhora Ana Maria Coelho Silva de Campos, assistente técnica para assuntos acadêmicos da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Agradecemos a presença de Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, do professor doutor Eduardo Oliveira França, professor emérito da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, professor doutor Antônio Cândido, professor emérito da Faculdade de Filosofia, Maria Isaura Queiroz, professor emérito desta faculdade. Composta a mesa, passamos a palavra ao professor Dr. Jacques Markovitch, magnífico reitor da Universidade de São Paulo, para a abertura desta cerimônia. Declaro aberta esta sessão que marca a outorga do título de professor emérito da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, passando a presidência dos trabalhos ao diretor da faculdade. Nós iniciamos os nossos trabalhos solicitando a 3 dos nossos professores eméritos que conduzam o professor Aziz para esta sessão. Então, eu convido o professor Antônio Cândido, o professor Petrone e o professor França a trazerem o nosso homenageado para esta sessão.
senhora Ana Maria Coelho Silva de Campos, assistente técnica para assuntos acadêmicos desta faculdade, para fazer a leitura do termo oficial de outorga do título e, em seguida, proceder com a assinatura do documento. Termo de concessão do título de professor emérito ao professor Dr. Aziz Nassib Absal. A congregação da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, em sessão de 17 de junho de 1999, considerando os elevados méritos de docente e os relevantes serviços prestados pelo professor Dr. Aziz Nassib Absal, resolveu otorgar o título de professor emérito desta faculdade. Nesta data, em sessão solene, Excelentíssimo Senhor Professor Dr. Jacques Marcovitch, magnífico reitor da Universidade de São Paulo, juntamente com o Excelentíssimo Senhor Professor Dr. Francis Henrique Robert, diretor desta faculdade, farão a entrega ao homenageado do diploma alusivo ao título. Antes, porém, após a leitura do professor Dr. Universitária desta universidade, o professor titular do Departamento de Geografia saudará, em nome da congregação, homenageada. Para constar, eu, Ana Maria Coelho Silva de Campos, assistente técnica de direção para assuntos acadêmicos, lavro o presente termo, que será assinado pelo presidente da sessão, pelo senhor diretor, pelo homenageado e pelas demais autoridades que compõem a mesa dos trabalhos. São Paulo, 23 de março de 2000. Para saudar o homenageado, em nome da congregação da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, convidamos o professor doutor Adilson Avance de Abreu, pró-reitor de Cultura e Extensão Universitária da Universidade de São Paulo e professor titular do Departamento de Geografia desta faculdade. Boa tarde a todos e boa tarde principalmente ao professor Aziz. É uma enorme satisfação nessa oportunidade poder representar a congregação da Faculdade de Filosofia nesta saudação. Eu gostaria de dizer que foi uma tarefa extremamente agradável ter que retomar as minhas lembranças do professor Aziz, mas também foi um trabalho difícil de ser executado, na medida que o professor Aziz tem um perfil extremamente rico, com uma atuação muito diversificada. A partir de agora eu vou ler, porque senão eu vou me emocionar e vou perder o fio da meada. Então, apesar de agradável, é uma tarefa difícil de ser enfrentada face à riqueza da contribuição científica, pedagógica e política dada pelo professor Absaber, e que, sem dúvida nenhuma, marcou, no campo da geografia,
de forma indelével a vida intelectual na segunda metade do século XX dos geógrafos e particularmente dos geógrafos da área de geografia física. Né? Nesse sentido, nenhum geógrafo nacional teve papel mais relevante que Aziz Absaber. Assim sendo, desde a solicitação dos organizadores do 7º Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada, que já haviam solicitado para eu redigir uma nota em homenagem ao professor Aziz, em 1977, comecei a preparar este material, tendo desde o início optado por traçar um perfil do professor Aziz, em boa parte delimitado pelo período que marcou mais fortemente sua influência na formação dos geógrafos e particularmente dos voltados para os estudos de geografia física com destaque para a geomorfologia. Esta época coincide, grosso modo, com sua passagem pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e pelo Instituto de Geografia da Universidade de São Paulo. Foi também a fase na qual tive maiores oportunidades de convivência e aprendizado com ele, entre os anos de 1962 e 1982. A ação que Aziz Absaber desenvolveu na Faculdade de Filosofia, no Departamento de Geografia, atuando como pesquisador excepcionalmente dotado, como mestre na formação de alunos de graduação e pós-graduação, bem como organizador competente de espaços institucionais de reflexão acadêmica e investigação, justifica à saciedade a decisão da congregação desta casa em lhe outorgar o título de professor emérito. Por outro lado, vale a pena assinalar que a trajetória de Aziz Absaber também é representativa do quanto o Estado de São Paulo deve às correntes imigratórias que contribuíram para sua conformação atual. Por esse motivo, quero começar essa saudação retomando um pouco a história da vida de sua família, e neste caso devo agradecer aos subsídios fornecidos pela professora Lídia Nassib Santucci. O professor Absaber nasceu em São Luís do Paraitinga, filho de Nassib José Yunis e Jurentina Maria Yunis. Quem era esse casal, do qual Aziz foi o segundo filho? Seu pai era libanês, natural de uma aldeia não muito longe de Beirute e relativamente próxima de Zalé, situado no vale do Bekaa, além dos montes Líbano. Chaim Yunis Absaber era o avô, Nassib José Yunis, o pai. Nassib nasceu em fins do século passado e viveu sua infância e início da adolescência com a família, que sobrevivia de uma economia de subsistência camponesa, em um território que no decorrer do século XIX esteve sob controle de variadas potências. Dadas as dificuldades que a família enfrentava, o avô de Aziz Absaber emigrou para o Brasil, passando longo período sem dar notícias de seu paradeiro. A avó do então jovem Nassib, temerosa do que pudesse ter acontecido, inclusive, quem sabe, que ele tivesse se casado de novo na terra distante, o convence a vir para o Brasil, procurar o pai. É assim que ele, por volta de 1910 e com apenas 17 anos, sem conhecer o país, sua língua e cultura, aporta no Brasil em busca do pai, dispondo de recursos limitados. Na estação ferroviária do Rio de Janeiro, consegue dizer para onde quer ir, em função de uma informação sobre o paradeiro possível do pai. Pede uma passagem para Taubaté, visando depois chegar a São Luís do Paraitinga. Feita a viagem, desembarca na estação ferroviária e sem nenhuma referência, a não ser a ponderação de sua mãe, de que certamente lá ele encontraria alguém que falasse árabe, tantos eram os sírios libaneses que já haviam emigrado para o Brasil. Depois de perambular um pouco, senta-se em um banco na praça e observa as pessoas que por ela circulavam. Após algum tempo, eis que vê uma senhora, já de certa idade, cujo aspecto tinha algo em comum com o de sua mãe. Levanta-se e dirige-se a ela em sua língua materna, obtendo pronta resposta. Trata-se então diálogo em que ele relata a intenção de sua viagem. Teria ela ouvido falar de um senhor Chaim Absaber? Sim, respondeu ela. Ele estava estabelecido em São Luís do Paraitinga. Para lá vai Nassib, após muitas peripécias, encontrando o pai bastante enfermo. Fica com ele até que se obtenha alguma melhora e se desvencilhe de alguns bens pessoais. Com dificuldade, voltam os dois para a aldeia natal, no Líbano. Seu pai, todavia, não se recupera mais e vem a falecer. A situação política, econômica e social do Líbano, sob o controle francês,
passa por um momento difícil, agravado pela Primeira Guerra Mundial. Pondera-lhe a mãe, pela segunda vez, que talvez fosse bom voltar para o Brasil e se estabelecer, e quem sabe preparar o terreno para o restante da família. Assim, em uma nova viagem, Nassib José Yunes retorna ao Brasil em 1917, indo se estabelecer no espaço onde já havia vivido seu pai, após uma rápida experiência na cidade de São Paulo. Instala-se em São Luís do Paraitinga, tendo por base sua zona rural, um verdadeiro sertão, modesto campo para suas atividades comerciais. Torna-se mascate e, logo depois, comerciante estabelecido na porta do mercado da cidade, obtendo bons resultados financeiros. Adquiria seus produtos no Rio de Janeiro e em São Paulo, através de viagens penosas, e os vendia no sertão de São Luís do Paraitinga. Nesta fase, Nassib conheceu uma jovem, de origem luso-francesa, vinculado a troncos familiares já estabelecidos de longa data no Vale do Paraíba. Como é sabido, houve uma tecelagem francesa nesta região, que depois foi desativada, mas que motivou a vinda de algumas famílias francesas que se estabeleceram no local e se amalgamaram com os habitantes luso-brasileiros de velha cepa. Chamava-se Juventina Maria. Era natural de Lagoinha, no Alto Vale do Paraíba. A brasileira e o libanês logo se notaram e, embora ela fosse alguns anos mais jovem, casaram-se. Deste casamento nasceu uma primeira filha, que infelizmente teve morte prematura. Sucedeu-se uma segunda gravidez e agora nasce um menino. Era o dia 24 de outubro de 1924. Recebeu o pequerrucho o nome de Aziz Nassib Absaber, nome ordenado pelo chefe do cartório de São Luís. O menino cresce saudável, através de folguedos e caçadas de passarinhos, pelos sertões de São Luís do Paraitinga. Os passeios da família eram até Aparecida do Norte, Guaratinguetá e finalmente Ubatuba, sendo a viagem para o litoral cheia de vida e peripécias. A descida da serra era feita em lombo de burro, com o pequeno Aziz e os dois irmãos menores acomodados em um jacá. A viagem era longa e implicava em pernoite sobre esteiras que eles mesmos transportavam, em um pouso bastante movimentado. Visto através da névoa do tempo, podemos dizer que eram os bons velhos tempos. Todavia, vivendo em cidades de recursos modestos, a família tinha muitos problemas para superar. Muda-se para Caçapava. Desta forma, os primeiros estudos são feitos neste município. O primário, que ia até a quinta série, foi iniciado em Caçapava e concluído em Taubaté. O jovem Absaber veio, a seguir, sozinho para São Paulo, em busca do curso superior, tendo ido residir em uma pensão na Alameda Glete. Distante do conforto da casa paterna, adoeceu e teve dificuldades para se recuperar, o que motivou grande empenho de sua mãe para que a família se mudasse para São Paulo, o que em seguida foi feito em 1941. Inicia-se então sua trajetória pré-acadêmica e acadêmica, com a frequência ao curso preparatório para a universidade e em seguida o ingresso no curso de Geografia e História em 1941 na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, a qual havia sido fundada há poucos anos e onde a presença de grandes mestres franceses, italianos e alemães era marcante. No caso de Geografia e História, a orientação francesa era determinante, estando entre os mestres de então o professor Pierre Monbeil, na chamada Escola da Praça, pois a faculdade funcionava no prédio da Caetano de Campos, na Praça da República. Sobre este período, o professor Absaber escreveu interessante depoimento na revista Estudos Avançados. Bacharelou-se em Geografia e História em 1944 e licenciou-se nas mesmas disciplinas no ano seguinte. Concluiu o curso de especialização em Geografia em 1947. Doutorou-se em 1956 e fez livre docência em 1965. Finalmente prestou concurso para o cargo de professor catedrático de Geografia Física da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras em 1968, adquirindo assim a posição de professor titular. Em boa hora substituiu o catedratismo do Brasil. Essa sequência de datas de 1944 a 1968 pode sugerir uma carreira acadêmica sem grandes obstáculos materiais a transpor, o que não foi verdadeiro, particularmente no período mediado entre o ingresso na faculdade e o doutoramento, época em que Aziz Absaber teve que enfrentar muitas dificuldades econômicas, pois as atividades comerciais da família não se refizeram com sucesso aqui em São Paulo. Tem ele então que se desdobrar, trabalhando em diversas instituições de ensino superior para sobreviver e garantir a sobrevivência de
sua família. Sua atuação no campo da pesquisa e da docência inicia-se logo após a graduação, tendo sido contratado como prático dos laboratórios dos departamentos de Geologia e de Geografia, recebendo uma remuneração modesta, embora fosse esta a única possibilidade de manter sua ligação com a Faculdade de Filosofia, que não dispunha de recursos para ampliar seu quadro docente. Esta situação levou o professor Aziz a engajar-se no magistério superior, atuando nos primeiros anos de sua vida acadêmica em diversas escolas. Professor de Geografia do Brasil e de Elementos de Geologia da Faculdade de Filosofia da Universidade Católica de Campinas. Professor de Geologia e Geomorfologia da Faculdade de Filosofia de Sorocaba. Professor de Geomorfologia, Aerofoto e Geologia na Escola de Geologia da Universidade do Rio Grande do Sul. Professor de Geografia Física da Faculdade Sede Sapiência da PUC. Professor de Geografia Humana da Faculdade de Jornalismo Casper Libero. Na PUC de Campinas, iniciou suas atividades editoriais através da fundação da pequena revista Notícias Geomorfológicas. Eu não citei as datas para não ser cansativo. É na Universidade de São Paulo, todavia, que ele se fixará e produzirá grande parte de sua contribuição científica, pedagógica e cultural. Na Faculdade de Filosofia, e depois no Instituto de Estudos Avançados, onde é atualmente professor honorário. Em 1953, sua situação funcional se altera para melhor na USP, passando a ser contratado como assistente extranumerário da cadeira de Geografia do Brasil, que tinha como catedrático o professor Haroldo de Azevedo. A partir de 1958, assumiu a posição de professor assistente da mesma cadeira, situação que manteve até 1964, quando assume a regência do curso noturno de Geografia Física, que tinha como catedrático o professor João Dias da Silveira, mas que, momentaneamente, se encontrava sob a responsabilidade da professora Elina de Oliveira Santos. Ingressa, então, no regime de dedicação integral à docência e à pesquisa, com o que cessam suas atividades nas escolas mencionadas anteriormente, atingindo, a partir desta ocasião, condições mais favoráveis para a docência e a pesquisa. Mesmo assim, pode-se avaliar o conjunto complexo e exaustivo de tarefas que ele tinha pela frente, a partir deste extrato de seu contrato de trabalho em RDI-DP. Eu procurei alguma documentação nos arquivos da faculdade, achei isso extremamente interessante. Então, aspas. Sendo de sua atribuição a continuar a ministrar o curso de Geomorfologia do Brasil junto à cadeira de Geografia do Brasil. B. Ministrar os cursos de Geomorfologia Geral, Geomorfologia Estrutural e Problemas de Geomorfologia, respectivamente para as séries A, B e C da cadeira de Geografia Física. C. Encarregar-se do curso optativo de Aerofotogeografia e continuar a organização do laboratório próprio. D. Representar a cadeira de Geografia Física no curso de orientação para pesquisa. E. Realizar excursões didáticas e de pesquisa. F. Participar das reuniões semanais do Departamento de Geografia. G. Prosseguir seus estudos de campo sobre os seguintes setores da geomorfologia. Primeiro, o quaternário e os paleoclimas quaternários do estado de São Paulo. Segundo, domínios de paisagens intertropicais no Brasil. Terceiro, as stonelines do Rio Grande do Sul e Planalto de Lages. Quarto, novos estudos sobre o sítio urbano de São Paulo. Quinto, costões e costeiras do litoral de Santos. Sexto, geomorfologia da bacia do baixo curso do Ribeiro. Você percebe que a CERT naquele tempo era brava, não é? A época que o professor Aziz assumiu o RDI-DP na universidade, já havia firmado sua posição como pesquisador de sólida bagagem científica e se fazia já reconhecido, como bem demonstra o parecer exarado pela comissão, que examinou seu currículo e o entrevistou para ingresso neste regime, que registra, aspas, o interessado é portador de um denso currículo que atesta uma vida intelectual intensa, com participação ativa em congressos e outras reuniões científicas, grande atividade docente curricular e extracurricular. Para a realização de suas pesquisas, já percorreu praticamente todo o território nacional e, como resultado desses estudos, apresenta uma relação de 80 trabalhos publicados, quando ele ingressou no RDI-DP. Durante a entrevista, o interessado causou excelente impressão, discorrendo com segurança sobre assuntos de sua especialidade. A comissão manifesta-se favoravelmente ao ingresso do interessado no RDI-DP. E continua como que se desculpando.
Por imperativo legal, o ingresso do interessado no RDI-DP deverá ser a título precário em estágio de experimentação. Muito embora a comissão reconheça que o mesmo demonstrou sua capacidade como pesquisador, sendo portador de apreciável bagagem científica, não obstante ter trabalhado sempre em regime de tempo parcial. Neste período que atuou como docente e pesquisador junto ao Departamento de Geografia, Aziz Absaber foi uma referência de destaque para seus alunos de graduação e pós-graduação. Suas aulas sempre foram muito concorridas e as excursões que ele organizava eram extremamente disputadas. Fui seu aluno de graduação na década de 60 e compartilhei como auxiliar o magistério da disciplina Geomorfologia Estrutural na década de 70, o que me ofereceu a oportunidade de adquirir conhecimentos teóricos e metodológicos fundamentais, além de técnicas de pesquisa de campo na geomorfologia, que me acompanharam pelo resto da vida. As diversas excursões realizadas disciplinaram o olhar dos alunos no campo, permitindo que eles, através do estímulo da paisagem e da estrutura superficial dos depósitos localizados nos diversos pontos das vertentes e fundos de vales, desenvolvessem raciocínios complexos, apoiados em proposições teóricas, e se iniciassem no desafiante mecanismo do entendimento e explicação da gênese da paisagem. Observar com o professor Aziz uma cascalheira em um terraço ou uma stone line em um corte de vertente e relacioná-la com as unidades topográficas do relevo regional era o início de uma aventura intelectual que nos fascinava e nos iniciava no complexo correlacionamento dos princípios da estratigrafia com o da dinâmica temporal e espacial das transformações da paisagem terrestre. Embora com presença extremamente forte na formação geomorfológica dos alunos, o professor Aziz teve papel relevante em todos os campos da geografia, realizando estudos de geografia urbana, geografia regional, geografia econômica, biogeografia, ampliando ainda sua atuação através de abordagens interdisciplinares com a história e a arqueologia. No Departamento de Geografia, introduziu novas metodologias e novas técnicas de pesquisa, entre as quais merece destaque o uso das fotografias aéreas, responsabilizando-se pela criação do Arquivo de Fotografias Aéreas, do Laboratório de Aerofotogeografia e do Laboratório de Geomorfologia e Pedologia. Seu papel na organização da infraestrutura de pesquisa junto ao Departamento de Geografia e do Instituto de Geografia, criado no início dos anos 60, ampliou-se, interessando também ao Departamento de História e Instituto de Estudos Brasileiros, com a criação do Centro de Documentação Histórica, graças ao inestimável apoio do então dirigente científico da FAPESP, professor William Saad Rosner. Dentro dos laboratórios do DG, de início, e nos do Instituto de Geografia, depois, o professor Aziz atendeu centenas de alunos e profissionais que procuravam, iniciando-os no campo da utilização das fotografias aéreas e da investigação geomorfológica. Relevante foi seu papel na implantação do curso de pós-graduação na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, na fase inicial do sistema que, aprimorado posteriormente, é reputado de excelente qualidade. No caso da pós-graduação em Geografia, sua atuação foi decisiva. O professor Aziz exerceu muito raramente a chefia do Departamento de Geografia, porém notabilizou-se como diretor do Instituto de Geografia, unidade administrativamente pequena, mas de papel relevante no apoio à execução da pesquisa no âmbito da universidade. No Instituto de Geografia, Aziz Absaber caracterizou-se pela qualidade de editor de um número elevado de publicações e marcou um período editorial no campo da geografia na Universidade de São Paulo que não encontrou paralelo em nenhuma fase posterior. Das diversas séries e revistas editadas pelo Instituto de Geografia, gostaria de destacar as séries Geomorfologia e Climatologia, que renovaram os métodos e as técnicas de investigação no campo dessas disciplinas e continuam, ainda hoje, servindo de base metodológica para os principais projetos de pesquisa com vistas à obtenção dos títulos de mestre e doutor. Faz-se mister neste ponto uma tentativa de caracterização da produção geomorfológica do professor Aziz e seu significado nas mudanças dos paradigmas científicos de apoio utilizados entre nós. Embora com produção muito expressiva antes de 1956, dedicada a vários campos das geociências e da geografia, é o seu doutorado, defendido neste ano, que pode nos dar uma indicação de como já se encontrava elaborado seu pensamento geomorfológico. Sua tese intitulada Geomorfologia do Sítio Urbano de São Paulo
consolida uma visão já mais avançada que a usual aplicação dos princípios da geomorfologia daviesiana, até então largamente dominante. A grande atenção dada aos depósitos e ao que mais tarde chamaria de estrutura superficial da paisagem permite que o autor interprete a geomorfologia deste setor do Planalto paulistano, incorporando conceitos modernos como o das flutuações climáticas. Este estudo articula também este trecho do Planalto paulistano com todos os problemas relevantes para a geomorfologia do Brasil e Sudeste, indo das questões de natureza tectônica e geológicas até aquelas de natureza escultural e processual, encerrando com uma abordagem pioneira sobre o modelado das vertentes e sua evolução. Enquanto o doutorado teve como objeto de estudo um setor geomorfológico relativamente limitado do ponto de vista espacial, as duas teses seguintes apresentam como objeto amplos setores do relevo brasileiro, combinando-se em cada uma delas os eixos espaciais e temporais de análise, de tal forma que produziram uma notável renovação conceitual e metodológica no campo da geomorfologia e definiram balizas que marcariam a forma de atuação dos principais geomorfólogos do país a partir de então. Estas duas teses foram, em parte, resultados da melhoria das condições de trabalho do professor Aziz após seu ingresso no RTI-DP, associado ao imenso conhecimento do território brasileiro, que ele já acumulava anteriormente e que pôde, a partir de então, retrabalhar de forma sistemática, através de um grande número de excursões para estudos de campo. A tese de livre docência intitulou-se Da participação das depressões periféricas e superfícies aplainadas na compartimentação do Planalto brasileiro, tendo sido defendida em 1965, junto à cadeira de Geografia Física da Faculdade de Filosofia. Em 1968, defendeu a tese Bases Geomorfológicas para o Estudo do Quaternário em São Paulo, apresentada para o concurso da Cátedra de Geografia Física da Faculdade de Filosofia. A combinação destes textos integra todo um cabedal teórico-metodológico de renovação da geomorfologia em nosso país, alcançando projeção internacional e granjeando a Aziz Absaber o reconhecimento da comunidade científica. Se é verdade que o processo de renovação do pensamento geomorfológico no Brasil já havia se iniciado com o advento do 18º Congresso Internacional de Geografia, realizado no Rio de Janeiro, com a presença de pesquisadores de primeira linha como Tricard, Caillet, Resch, Giraud e Reinhardt, é o trabalho de Aziz Absaber, muitas vezes compartilhado com outros pesquisadores, mesmo antes de suas publicações, que vai dar um novo ordenamento metodológico e conceitual à geomorfologia em nosso meio, permitindo uma abordagem cientificamente adequada e epistemologicamente integrada com as demais ciências naturais, humanas e sociais, que a colocaria em posição privilegiada nos estudos objetivando o planejamento regional e a intervenção no território. É assim que o terceiro item da introdução de sua tese de concurso de cátedra, intitulado Um conceito de geomorfologia a serviço das pesquisas sobre o Quaternário, publicado em 1968 na série Geomorfologia do IG, foi, sem dúvida alguma, uma das mais importantes contribuições metodológicas e conceituais no campo da geomorfologia brasileira. Já mesmo antes da apresentação desta tese, o professor Aziz formalizara essa reflexão ao registrar no relatório encaminhado à Comissão de Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa da Universidade, em agosto de 67, ao terminar seu estágio probatório, a seguinte conceituação, porque ele estava ainda em caráter precário, né? E a partir daí é que ele vai ser considerado efetivo, vamos dizer assim. Mas é interessante transcrever esse extrato do relatório do professor Aziz. Geomorfologia é o setor das geociências que trata da compartimentação da topografia e das formas de relevo de cada um dos compartimentos regionais, em perfeita vinculação com o estudo da estrutura superficial da paisagem e da fisiologia da mesma. Tal modo de encarar nossa disciplina, dentro de uma definição pessoal, poderá evitar o caráter de estudo geométrico e puramente topográfico que predominava na geomorfologia clássica, de raízes daviesianas, assim como poderá evitar que se derive para uma geomorfologia puramente geológica e altamente parcial. Para a elaboração de verdadeiras pesquisas geomorfológicas, julgamos tão útil se distanciar de um estudo puramente topográfico quanto de um estudo puramente geológico. Há uma estrutura superficial de paisagem que depende da interação dos fatores climáticos sobre os fatores geológicos,
e que merece uma consideração tão grande quanto o estudo das formas topográficas e do embasamento geológico. Será sempre através da geologia do quaternário e dos processos morfoclimáticos e pedogênicos que se poderá dar consistência à geomorfologia científica. Tais fatos equivalem a uma tomada de posição. E em face de nossa consciente filiação a tais rumos da geomorfologia moderna, procuraremos orientar nossa obra futura nessa direção. Se é que para nosso trabalho de livre docência escolhemos uma temática relacionada à compartimentação topográfica antiga, no caso cenozoica, para os nossos futuros compromissos universitários, pretendemos efetuar pesquisas que digam respeito à evolução integrada da paisagem, através do conhecimento de sua estrutura superficial e de sua fisiologia. Sabemos, de antemão, por outro lado, que para atingir a todos esses objetivos, deveremos emprestar conhecimento da geologia, do quaternário e da pedologia. Durante os 14 anos seguintes, continua o professor Aziz sua tarefa no UTG e no IG, orientando um número expressivo de alunos de graduação e pós-graduação, muitos dos quais, posteriormente, se tornarão referência no campo do ensino e da pesquisa. Sua trajetória no decorrer desses anos incluiu forte participação no tombamento de regiões naturais e uma intensa busca de dados sobre a teoria dos redutos florestais e refúgios de fauna, em colaboração com Paulo Emílio Vanzolini. Em 1º de outubro de 1982, o professor Aziz aposenta-se, embora continue mantendo até hoje fortes laços com a USP, através do Instituto de Estudos Avançados, ativamente em temáticas que associam a geografia às ciências ambientais em sentido amplo. Vai ele ser orientador científico do projeto Floram. Passa também a ter uma atuação relevante na Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, da qual é um dos presidentes de honra. A ação de Aziz Absaber, desde o início de sua carreira, sempre foi brilhante e fortemente articulada com iniciativas modernizadoras do país, como, por exemplo, o projeto Radam Brasil e as iniciativas pedagógicas da FUNPEC, não havendo aqui necessidade de lembrar sua ativa participação em inúmeras sociedades científicas, interessando a um campo diversificado de especializações. Foi também marcante sua passagem pelo Condefato Paulista, daí o tombamento das regiões naturais, no Condefato Paulista, e pelo IBIUSE na Unesp, onde ativou o setor editorial, modernizou a estrutura administrativa e de pesquisa e pôde reparar injustiças cometidas no período da ditadura. O certo é que Aziz nunca tolerou injustiças, ao mesmo tempo em que nunca incentivou mediocridades. O mérito da obra de Aziz Absaber foi reconhecido em várias oportunidades. À guisa de exemplo, lembraria seu ingresso na Academia Brasileira de Ciências e na Academia de Ciências do Estado de São Paulo, o agraciamento pelo governo francês com a Palma Acadêmica, em 65, e o Prêmio Jabuti, no ano de 97, pelo livro Amazônia, do Discurso à Praxis. Em 98, foi contemplado com o Prêmio Moinho Santista. A atuação política do professor Absaber tem tido forte repercussão, e ele age de forma decisiva em defesa de uma sociedade mais justa e equilibrada em suas relações sociais e com o meio ambiente. Para isso, tem se dedicado mais recentemente aos estudos do metabolismo urbano das grandes metrópoles. Nós, seus ex-alunos e discípulos permanentes, seremos sempre gratos e auguramos longa vida e saúde ao mestre. Convidamos o professor Dr. Jacques Marcovitch, magnífico reitor da Universidade de São Paulo, e o professor Dr. Francis Henrique Albert, diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, para fazer a entrega do diploma ao professor Aziz Absaber.
Passamos agora a palavra ao professor doutor Aziz Nassib Absaber, professor emérito da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Professor Jacques, professor Humberto, professor Paulo, meus caríssimos paradigmas aqui presentes, professor Antônio Câmara, professor Oliveira França, professor Arne França, meus colegas do Departamento de Geografia e colegas e companheiros do Instituto de Estudos Avançados da USP. Eu não me presto muito para homenagens porque eu sou chorão. E, evidentemente, eu fico extremamente emocionado, tal como fiquei com as palavras e a história muito detalhada do meu companheiro e colega, professor Atilson. Mas eu não posso me furtar de dizer algumas coisas que aconteceram ao longo da minha vida e da minha vivência na Faculdade de Filosofia. Eu tenho para com esta faculdade alguma coisa de filial, alguma coisa de emocional e alguma coisa de memória. E eu, embora não faça grandes alardes sobre isso, eu tomo conhecimento discreto de tudo que acontece na minha faculdade, de tudo que acontece na minha universidade, e defendo a universidade pública em função da história da Faculdade de Filosofia. E não defendo a universidade pública apenas por uma questão corporativa, mas por uma questão de consciência. E, além disso, por uma questão do padrão de trabalho que se desenvolveu ao longo dos anos nesta casa e nesta universidade. Gostaria de contar aos meus amigos algumas coisas que nunca irão figurar no relatório da minha vida, tão minucioso quanto a que falo aqui. A primeira vez que eu senti a problemática cultural essencial para o Brasil, um país de dimensões continentais, grandes desigualdades sociais, e um país que ainda tinha estoques de humanidade pré-histórica lá nos sertões da Amazônia e do Mato Grosso, foi quando o professor Roger Bastidas nos falou sobre a importância da história. Eu devo dizer aos meus colegas da geografia que eu entrei na faculdade por causa da história. Eu tive professores muito bons que saíram daqui, o professor Hilton Federici, que trabalhou em Caçapava, e eu me emocionei com uma história que era capaz de ter um suporte físico e ecológico da geografia humana, da geografia total, da geografia como espaço total. E então me dirigi para São Paulo, ciente de que era importante estudar história numa faculdade diferenciada para ser talvez um professor de história. Mas, naquele momento, prêmio da Segunda Grande Guerra, era muito difícil para alguém simples, de berço muito simples e com recursos mínimos, pensar em ser historiador. Haveria de poder comprar livros, visitar áreas, visitar arquivos. E eu percebi isso muito cedo. Mas não foi por isso que eu desisti da história. É porque a geografia me emocionou com as excursões de campo. No primeiro dia de aula aqui na nossa faculdade, o professor Monteiro deixou uma notinha dizendo: a primeira aula será uma excursão de campo. Venham com roupa adequada.
Tanto que a moça que chegou com salto alto para a excursão, teve que abandonar o curso, porque o Gulbenkian disse uma série de coisas que ela não gostou e acabou saindo do curso. Mas nós, que éramos muito humildes, nem que quiséssemos ter rugas finas, tivemos a possibilidade de fazer uma excursão interessantíssima de São Paulo, a Sorocaba, Itu, Campinas e o retorno. E essa excursão marcou mesmo. É a área que eu mais estudei e continuo estudando e continuo defendendo. Está aqui em São Paulo, nesses dias até amanhã, o diretor do Museu de la Ciência de Barcelona, que é um gênio. E eu levei lá para Itu para ver os varfitos de Itu e ver orando a ele que ele precisa mostrar na parede geológica que ele quer criar lá no seu museu, que é uma parede de muitas dezenas de metros. Ele quer colocar colunas de rochas de várias partes do mundo, e ele me diz: a mais bonita coluna certamente serão os varfitos da Itu. Mas não porque os varfitos sejam uma rocha estratificada, muito fina, argilosa, não porque é uma rocha rítmica, ela é capaz de ter o ritmo dos climas anuais, uma fase de inverno e uma fase de verão. A de inverno é a massa argilosa que ficou no fundo do lago coberto por gelo, e a de verão, de primavera-verão, é a areinha fina que caiu sobre a primeira dela. E essas duas representam um ano da vida geológica de um fundo de lago. E como se estende por dezenas de metros, dá para a gente sentir o ritmo dos climas do passado. E mais do que isso, dá para a gente imaginar, esse foi o primeiro problema que eu enfrentei na ciência, imaginar África e Brasil, não emendados pela linha de costa de hoje, mas razoavelmente pelo contorno geral, e os climas que existiam no Brasil existiam na África. Houve um período glacial fortíssimo, o continente, o Pangeia, o continente Gondwana devia estar mais ao sul, mais próximo do polo, desenvolveu-se uma glaciação muito forte, e a glaciação jogava areias através do caminhamento das geleiras, e essas areias se acumulavam, atrás delas se formavam lagos, e esses lagos estão representados por aqui. Eu me convenci, desde o começo dos meus estudos, que era a verdadeira teoria de Wegener, que houve separação de continentes em determinado momento dos fins do Triássico e início do Cretáceo inferior. Né? E foi a primeira surra que eu apanhei da crítica. E queria contar isso a vocês. Um grande professor, que naquele tempo ministrava aulas na Escola Politécnica, ele procurou o professor Haroldo Azevedo para dizer: esse menino não pode estar entrando diretamente em considerações sobre a separação dos continentes. É cedo, e além disso ele está errado, porque eu lá no Congresso de Alger, eu provei que não houve essa separação. Eu fiquei quieto. Levei o chão de orelha do neto Haroldo Azevedo, participou muito da minha vida e da minha carreira, e fiquei quieto. Não passaram 2 anos. O professor que fez a crítica visitou a casa de minha primeira mulher, convidou a minha filha para dar um passeio e deixou o recado: olha, eu acho que eu assisti errado. Estão havendo algumas mudanças de método de trabalho, e veio para o Brasil um pesquisador inglês que estudou, através dos derrames de lavas, qual a orientação dos minerais, e ajustando os eixos destas orientações, ele chegou à conclusão que só poderia ter sido derramadas as lavas num momento de grande tensão e separação entre os continentes. Eu fiquei contente porque foi a primeira vez na minha vida que eu enfrentei uma crítica de uma pessoa categorizada. E a crítica não valeu por ela só, mas valeu pela possibilidade
eu estava no caminho certo. Foi definitivo na minha carreira isso. Bom, ao longo dos tempos aconteceram coisas que eu preciso colocar aos senhores. Eu tenho medo de precisar alongar mais do que aquilo que esta sessão nos permite, mas eu queria dizer a vocês que o Roger Bastide marcou muito a minha vida. Um dia, num curso de Sociologia Educacional, Roger Bastide, que era baixinho, falava encolado, chegou para nós, que éramos alunos de várias áreas, História, Geografia, Ciências Sociais, e disse: eu tive que preparar um curso de Sociologia Educacional para ministrar para vocês. Só que a minha biblioteca principal está em Paris. Eu tenho poucos livros aqui na minha casa. Mas eu pisei da biblioteca o livro que mais me marcou a vida, que era o livro de Marcel Mauss, chamado La Sociologie des Animaux. E, de repente, descubro o eixo do meu curso. E esse eixo é o seguinte: o homem é o único ser vivo da face da Terra que é capaz de restaurar a trajetória da espécie em termos de todas as regiões do mundo. E dizia ele ainda, brincando um pouco, a minhoca da América do Sul não conhece a minhoca da África e não pode restaurar a trajetória das minhocas em termos da evolução, do processo evolutivo. E aí eu ganhei uma responsabilidade a mais. Se é que o homem é o único terrestre do planeta Terra que é capaz de restaurar a história da sua trajetória humana, desde a pré-história até a história. E é por isso que também eu, de vez em quando, faço umas construçõezinhas à pré-história, pedindo desculpas aos pré-historiadores e arqueólogos aqui presentes. E vejam bem que a responsabilidade é um bem. Era preciso que os governantes e as elites tomassem consciência desta problemática de que o homem é o único ser vivo que é capaz de restaurar a história e dessem às pessoas de todas as classes sociais a oportunidade e a socialização do conhecimento necessário para que isso entre na atuação cultural. Ninguém nasce sabendo, mas a obrigação daqueles que puderam criar cultura é de tentar ampliar ao máximo a cultura nas mais diferentes sociedades. Bom, depois desse acontecimento importante, que foi uma chave para a minha vida, veio uma frase do professor Brodel. Brodel não foi meu professor, mas era uma pessoa idolatrada pela sua cultura, pela sua gentileza social, pela sua generosidade cultural e pela sua criatividade. Então, Brodel dizia em um dos seus cursos que a história é a história de todas as histórias. É a minha história, é a história do professor Matovich, é a história do Adilson, a história do Alvaro, a história do Francis. E é a história do meu bairro, e é a história da minha cidade, e é a história do meu país, e é a história do mundo. E isso ampliou bastante minha cabeça em termos da necessidade de dosar entre a geografia humana e física e a continuidade aos estudos históricos. Mas também ocorreu um outro fato. Vocês me perdoem de estar descendo a detalhes. O professor Pierre Mondet, que era um jovem professor de geografia de liceu, mas muito atacado dentro dos padrões acadêmicos da sua época, dentro dos seus professores da Sorbonne, lá da Rue Saint-Jacques. E o professor Mondet veio junto com a equipe de professores franceses para a faculdade. E logo depois de ter estado aqui, o maior cérebro da geografia física da Europa inteira, que era Emmanuel de Martone. Só que Emmanuel de Martone é um homem difícil, foi sempre muito criticado, porque era rígido demais
Se alguém me chama de rígido em relação à mediocridade, você não pode imaginar o que foi e que era o Emmanuel de Marconi. Ele era insistente, ele não partilhava com a mediocridade. Só que durante a invasão dos alemães em Paris, ele continuou dando aula normalmente na Sorbonne, até para os oficiais alemães presentes. Né? E então, por uma série de razões, houve críticas sérias à figura do Emmanuel de Marconi. E o nosso ônibus, como o Adilson falou, nas excursões de campo, quer para o Vale do São Francisco, para o Pantanal, para outras áreas, o nosso ônibus se chamava Emmanuel de Marconi. E os alunos diziam assim: amanhã eu vou no Emmanuel de Marconi. E nem sabiam muito bem quem era o grande geógrafo francês. Mas o Pierre Maubourg marcou muito. Eu fiquei muito adoentado por excesso de serviços, por excesso de trabalho. Tive de trabalhar em vários lugares para formar aquilo que corresponderia aos proventos de um professor assistente. Então a gente trabalhava na escola de jornalismo Casper Libero e eu não tirava dinheiro nenhum, não tirava a comida necessária para minha casa. Trabalhava na PUC e recebia umas coisinhas pequenas. Trabalhava em Campinas e em 59 e 60 foram os 2 únicos anos da minha vida que eu fui trabalhar em Porto Alegre, na Escola de Geologia, na Faculdade de Filosofia, dando aula para os geólogos de um lado e para os geólogos do outro lado. Um período muito importante na minha vida. E o Maubourg, logo que eu melhorei de saúde, eu voltei a frequentar a biblioteca Mário de Andrade, e eu não tinha jornais em casa, nós não tínhamos condições de ensinar nada, então eu ia ler os jornais lá no salão do meio circular da Mário de Andrade. E de repente chega o professor Maubourg e diz: você sarou às vezes? Eu digo: sarei, graças a Deus eu vou retomar o curso. E ele diz: pois é, eu lhe encontro aqui e não encontro muitos outros que eu gostaria de encontrar aqui também. E com isso o professor Maubourg se tomou de uma amizade cultural grande por mim. E um dia ele tomou um trabalho meu em que eu parti de observações de campo e cheguei a umas conclusõões teóricas não muito boas. E ele me chamou de lá e me disse assim: Rodinaldo, não saia do processo analítico por anos antes que um dia você possa entrar nos processos teóricos, na teorização. E você tem condições de fazer isso. E aí, então, com esse conselho, continuei trabalhando no campo e produzindo os trabalhos, alguns dos quais o Adilson falou. Mas vejam vocês que um conselho bem dado no momento oportuno modifica a vida da gente. E eu, pessoalmente, se tivesse que fazer uma das raras críticas à minha faculdade, à minha universidade, eu diria isso: não sejam diretamente açoitos em teorizar antes de ter pesquisado, de ter sofrido na análise das coisas, antes de ter sofrido nos processos analíticos. E também dá um segundo conselho: isso é muito sério. Nunca se dirija aos jornais matutinos, às revistas semanais, para relatar as suas ideias, sem antes ter oferecido as ideias em público perante as comunidades científicas. É um erro magistral alguém sair daqui e falar para a Veja e mais tarde, então, em função do reflexo daquelas ideias, fazer uma parte de sua carreira. Eu fico tremendamente raivoso quando vejo isso, não para a pessoa, mas pelo fato de que ela não teve aquelas indicações que o mestre Maubourg deu no lugar, na hora certa. Pessoal, tenho que falar um pouco para vocês da responsabilidade dos jovens. Eu estive agora, há poucos dias, em Cubatão. O professor Jacques sabe o esforço do pessoal de Cubatão no sentido de defender
a implantação de uma unidade da Universidade de São Paulo, lá na Baixada Santista, e sobretudo em Cubatão. Eu, com a maior falta de cerimônia, eu digo, não é bem em Cubatão. Eu, como geógrafo, tenho que dizer que deve encontrar um ponto de centralidade entre São Vicente, Santos e Cubatão. E assim será a Universidade da Baixada, que não aconteceu até agora por uma série de fatos que se sucederam e interferiram no processo. Bom, mas em Cubatão, o pessoal convidou os alunos dos colégios para assistir às diversas apresentações. O diretor dos engenheiros da Petrobras começou projetando uma série de transparências em que estavam escritas coisas muito tristes para nós brasileiros. As palavras de Kissinger, as palavras de Gore, as palavras de outras personalidades americanas, quase que pressionando o Brasil através do FMI e através da falta de resistência nossa dos universitários e dos homens esclarecidos, pressionando para que eles dessem aberturas para as suas economias e continuidade aos seus progressos econômicos. Confesso que eu tive vontade de adquirir as transparências do diretor dos engenheiros da Petrobras, porque eu não imaginava que Kissinger tivesse feito aquelas coisas. Mas eu sabia de uma coisa. Quando houve a grande incêndio de Roraima, e o meu grande amigo, Lula, me deu a oportunidade de ir acompanhando ele e outras pessoas para observar os fatos que estavam ocorrendo lá em Roraima, e eu escrevi sobre isso um pequeno trabalho na revista de Estudos Avançados. Nessa ocasião, um general americano dizia: os brasileiros provaram que não têm condições de gerenciar a Amazônia. Ou seja, num certo momento, quem deve gerenciar a Amazônia somos nós. Isso me deixa positivamente entristecido com as mentalidades agressivas do primeiro mundo, né, que fundaram uma ideologia para ser colocada na cabeça das elites do terceiro mundo. E as elites do terceiro mundo são ruins. As elites existentes dessa terra brasileira, e sobretudo nessa minha cidade, nesse meu estado, nunca se preocuparam com os problemas fundamentais desse país. Nunca tiveram qualquer ação realmente generosa, sensível com as desigualdades sociais. Nós, universitários, temos tido, eles não tiveram, e deixaram acontecer coisas, e deixaram acontecer empréstimos, e os empréstimos são dolorosos na sua acumulação, na sua somatória. E eu queria dizer a vocês que quando eu era jovem geógrafo, num curso de geografia das colonizações, mestre Mondegui dizia, repetindo vários autores da época: existem colônias de povoamento, colonie de enracinement. Existem colônias estratégicas, colonia estratégica, e existem colônias de enquadramento. E o Carman, eu não sabia bem o que era, e aí ele explicou que era um enquadramento bélico e burocrático de um país inteiro, como os ingleses fizeram na Índia. E então agora eu fico pensando que a globalização e a interação financeira que destrói e desindustrializa os países que já tinham começado, ela é uma colonização de enquadramento financeiro. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. E nós estamos sob o império desse enquadramento. E daí porque eu reclamo de coisas da universidade. Nós temos que tomar consciência da nossa necessidade de resistir como povo, como cultura,
a estes enquadramentos que vem da lei. Isso não é uma atitude política partidária, por amor de Deus. Eu também tenho relações partidárias, mas eu tive sempre a noção de que, para um cientista, é preciso ele estar longe do problema partidário, longe do problema étnico, dos problemas étnicos, longe dos problemas religiosos, mesmo porque sem isso não se faz boa ciência. E eu tive um desagradável, surpreso um dia, de encontrar uma colega lá do Ceará, uma das regiões que eu mais admiro na vida. Eu sempre digo que se não tivesse nascido em São Luís do Paraitinga, ou Pitaí, eu ter nascido em Quixadá, no sertão do Ceará, né? Mas ao encontrar comigo no aeroporto, ela disse: eu não tenho mantido relações com você porque você agora é um político. Parece que existe ainda esta estigmatização. E por que o Lula está aqui hoje? Teve a gentileza de assistir o Aziz, que não é político, e não tem peso político, até pode prejudicar em alguns momentos as campanhas dos seus amigos, né? Eu fui contra a transposição das águas no nível muito simbólico que estava sendo discutido. Não porque eu inventei que tinha que ser contra a transposição das águas, mas é porque eu conhecia os dois rios, o Jaguaribe e o Açu Apodi, e sabia que a população pobre fazia culturas de vazante ao longo do rio inteiro. Era o único espaço que o pobre tinha, era o leito seco do rio, que ficava 6 meses sem água. E aí, então, eles iam fazendo os leilões, uma verdadeira de tipos de produção agrícola. E eu sabia que se soltasse um pouco de água lá, as vazantes iriam se perder, e o único espaço público também iria ser perdido. Por que eu sei disso? Porque um dia, seguindo aquele método do professor Pierre Nobel, que chegava em qualquer lugar, fazendas ou cidades, parava com a maior tranquilidade e começava a perguntar coisas e anotar as principais coisas através de entrevistas demoradas, simples, singelas e agradáveis. Eu também repetia isso nos meus poucos trabalhos de geografia urbana. E eu parei na beira do Jaguaribe, próximo de Jaguaribara, e observando os leilões transversais ao leito do rio, e a pessoa que estava trabalhando, eu pedi licença para conversar um pouco com ele, e ele me dizia: não é fácil a nossa vida, o único espaço que nos é destinado é o leito do rio, e nós ainda temos que fazer as coisas de um modo cronometrado. Na medida que as águas descem, nós esperamos os dias em que é possível fazer leilões com a própria areia do rio e plantar um pé de milho, um pé de mandioca e um pé de feijão. E com isso nós abastecemos as feiras livres do sertão. Mesmo porque os proprietários, criadores de gado da beira alta não fazem outra coisa a não ser negociar com o gado, e além disso fazem uma coisa terrível em relação a nós, os fazendeiros. Eles pedem ao Denópolis, a Sudene, que solte a água dos açudes, e ao soltar a água dos açudes, quebra a continuidade das nossas vacinas. E isso tem acontecido com o Preto. Aí eu me alertei de que, se não houver reforma agrária vinculada à transposição das águas, nada feito em favor da sociedade sertaneja, nada feito em relação a todos os homens e todos os segmentos da sociedade. Bom, aqui chegamos numa homenagem muito sincera aos nossos dirigentes das faculdades, da universidade, dos departamentos, aos nossos companheiros aqui presentes, todas as procedências, aos alunos, sobretudo, que são a esperança real de modificações nesse mundo que se finda no ano 2000 com grandes dificuldades sociais, inauditas dificuldades por causa das diferenças sociais. Parênteses.
desesperado quando a vem de responsabilidade, diz assim, o povão pensa assim, né? Essa gente pensa assim, né? Que essa gente, se eles são representantes da sociedade humana e eles são nossos irmãos que nasceram em outro berço, e um dia eu escrevi a frase que mais me agradou, né? Ninguém escolhe o berço e o lugar e a nacionalidade para nascer. Nasce onde as oportunidades ocasionais puderam determinar que eles nascessem. Nascemos no Egito, ou nascemos em São Luís do Paraitinga, ou nascemos no sertão, em Vargem Grande, em Garanhuns, e por aí, e não pudemos escolher. E então os que nasceram de berços mais abastados têm o dever humano de uma religiosidade interna e de um missionarismo perfeito para com os que nasceram nos berços mais pobres. Mas o que eu queria dizer, em função destes tipos de abordagem que são muito particulares meus, é o problema da consciência que deve existir numa sociedade como a nossa e que deve extravasar todos os segmentos da sociedade e todos os governantes a nível federal, estadual, municipal. Né? É o seguinte, nós que estamos aqui presentes representamos uma consciência técnica, científica, social, cultural e jurídica. Tivemos a felicidade de fazer cursos, de ouvir pessoas, de ter paradigmas. Então temos uma consciência múltipla e por isso mesmo temos que colocar essa consciência a serviço da sociedade como um todo. E, do outro lado, eu imagino que haja uma pirâmide, eu costumo inverter para os meus alunos, pirâmide para a base, envoltado em cima do todo, estrangulando até chegar um ápice extremamente pequeno das altas burguesias e das elites que nem sempre têm claridade e clarividência em relação às sociedades das quais eles participaram e das quais eles tiraram proventos fantásticos. Mas vejam bem, usando a consciência técnica, científica, cultural, jurídica, com as aspirações de todos os segmentos da pirâmide social, incluindo os chamados produtores, porque é evidente que no sistema capitalista, se não tivesse um estoque de aberturas para a produtividade forçada por aqueles que têm dinheiro, capitais e possibilidades de conduzir processos industriais, o mundo urbano industrial ainda é a base de um certo desenvolvimento global. Mas se nós usarmos a consciência múltipla com as aspirações muito diferenciadas e sempre favorecer a base inchada da propriedade, da vida, nós estaremos fazendo um grande fato social e tiraremos as propostas entre as aspirações e a consciência. E as propostas técnicas, ora estão mais próximas da consciência técnica, e as propostas sociais estão em função do que as pessoas simples puderem nos falar sobre os seus problemas, sobre a sua miséria, sobre a sua marginalidade. Eu posso dizer aos senhores que eu me divido entre a minha ciência, a minha sequência de trabalho, de pesquisa. No momento eu estou trabalhando numa coisa muito simples, que é tentar ver se os governantes mudam o Código Florestal para um código das biodiversidades. Por quê? Porque o Brasil não é só floresta, apesar da grande área florestal amazônica e atlântica. O Brasil tem os cerrados das caatingas, as padarias turísticas, os planaltos de Arataia. Então, hoje, no fim do século, não basta dizer Código Florestal. Tem que ser Código das biodiversidades. E atingir tudo e, inclusive, ter um gerenciamento muito particular e muito estudado
elevado, e não feito na burocracia de Brasília, que é de uma incompetência, de uma insensibilidade, de uma frieza total. E nós recebemos impactos do que é pensado lá para setores da costa brasileira ou da costa do Ceará. E esta possibilidade de cruzar conscientemente, competentemente, segundo diferentes áreas, com as aspirações de todos os segmentos da sociedade, valorizando quem mais precisa. É o único socialismo remanescente total que eu encontro para falar a vocês. Um socialismo democrático, humano, dentro daquelas ideias que vêm desde o Brasil e que se propõem por todos nós. Queria também dizer que estas propostas têm que ser submetidas ao legislativo, né, ao executivo, e tem que ter a normatividade do judiciário. Não vamos esquecer ninguém. E também devo dizer que a consciência técnico-científica, ela inclui as pessoas esclarecidas, os intelectuais, e inclui os intelectuais de diferentes áreas da cultura, e inclui os artistas, e inclui os jornalistas, e por isso mesmo nós formamos um bloco de privilegiados que devem pensar na base inchada da pirâmide social, que não tem ninguém que pense por ela, apenas tem imagens de povão, que essa gente vive da impossibilidade de recursos, tem maneiras e estratégias mil para servir àquela base sem que seja necessário grandes recursos. Os grandes recursos já provaram através das privatizações que nós tivemos nos últimos tempos, que elas não valeram nada. Eles não valeram nada. Eles não migraram, eles não foram elementos de dinamização econômica, cultural da sociedade brasileira. E, por fim, eu devo dizer a vocês que nós da universidade temos que nos aprimorar. Eu, às vezes, fico um pouco triste com a FIP, porque ela faz uns cálculos lá que não combinam com o que eu, que sou comprador de supermercado e de feira, sinto. Então, para que ela seja mais abrangente e estratégica para verificar os padrões de inflação. Pessoal, desculpe o desabafo dessas palavras, mas perante vocês eu não tenho cerimônia nenhuma, mesmo porque aqui tem alunos, e tem mestres, e tem pessoas da mais alta relevância, como é o caso do professor Antônio Cândido aqui presente, como o caso do professor Eduardo França, como é o caso dos professores aqui presentes nessa mesa. E eu, sem cerimônia, digo, vamos resistir e dar a volta por cima, usando a expressão do meu amigo Paulo Emílio. Muito obrigado. Veremos agora as palavras do professor doutor Jacques Markovitch, magnífico reitor da Universidade de São Paulo. Meu caro professor Francis Sober, então, quem queria cumprimentar todos vocês e discentes e funcionários dessa prestigiosa faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Meu caro professor Adilson Avance de Abreu, que nos brindou com uma apresentação
do homenageado, verdadeiras imagens faladas de uma trajetória ainda em construção. Meu caro professor Ariovaldo de Oliveira, chefe do departamento de Geografia, ao qual pertence o professor Adilson e o nosso professor homenageado. Meu caro professor Antônio Cândido, em nome de quem eu cumprimento os professores eméritos presentes nesta sala. Meu caro professor João Batista, em nome de quem eu cumprimento os ex-diretores desta faculdade. Senhor Luiz Inácio Lula da Silva, em nome de quem eu cumprimento todos aqueles que, mesmo não pertencendo à nossa comunidade acadêmica, decidiu nos acompanhar nesse ato acadêmico de reverência a um dos nossos mitos positivos, o professor Aziz Abissado. Obrigado pela presença. Cara Ecleia, em nome de quem eu salvo os familiares do professor Aziz, meu querido Aziz, perdoe-me a redundância, já que Aziz em árabe significa querido, portanto, 2 vezes querido. Magnífico Aziz. O título dele é permanente, o meu é transitório. Eu penso que, antes de iniciar essa locução, precisa prestar uma reverência àquele que consegue, todo dia, a toda hora, quando usa da palavra, nos surpreender pela capacidade de articular um pensamento estruturante que fertiliza. O Aziz não utilizou nenhuma nota. Ele consegue pensar, estimular, estruturar o pensamento do outro que está, no momento, se beneficiando das suas reflexões. E é por isso que hoje o professor Aziz está sendo homenageado. A solenidade de concessão de outorga do título de professor emérito, ela tem 2 significados. O primeiro significado é o mais visível. É a homenagem àquele que formou várias gerações e que nesse momento está sendo reconhecido. A mais profunda é aquela que representa a construção de uma universidade. Quando o professor Adilson descreveu a trajetória, ainda não concluída, e que ainda conterá várias etapas, do professor Aziz, ele estava registrando para a história dessa faculdade e da universidade o que representa um exemplo a seguir. Um exemplo reconhecido pelos pares mais críticos, aqueles que melhor conhecem o professor que está sendo homenageado. Mas a mensagem é uma mensagem aos mais jovens. É uma mensagem que sublinha o que é um exemplo que pode ser seguido. O nosso ilustre homenageado, professor Aziz Nassib Abissado, afirmou certa vez em sua juventude, não podendo comprar muitos livros de geografia, que ele decidiu ler a paisagem como forma de aprendizado. Hoje, sendo o geomorfologista brasileiro mais respeitado em todo o mundo, podemos apontá-lo também como um agudíssimo leitor do Brasil. Não apenas leitor e intérprete da sua complexa natureza, que inclui o Nordeste seco, a Amazônia, o Cerrado e o Planalto das Araucárias, mas o leitor atento dos nossos problemas socioeconômicos e políticos, como ele acabou de revelar. O introdutor
conceito de geografia humanista, muitas décadas antes, por exemplo, de Antoine Bailly, Renato Scagliati, autores do livro Voyage en Géographie, que vem causando forte impacto na comunidade acadêmica internacional. Esta ideia que permeia todo o livro coloca sempre o homem como o centro das atenções, qualquer que seja a problemática geográfica em análise. A geografia humanista, segundo os autores que eu citei, convida o pesquisador a explicar suas próprias atitudes, sua vida, seus sentimentos, integrando-se voluntariamente no universo de estudo. Sabemos todos que o professor Aziz Abissaber sempre teve esta conduta ao longo da sua exitosa carreira científica e que ele acaba, com seu pronunciamento hoje, de sublinhar mais uma vez. A razão e o sentimento se confundem na trajetória de Aziz Abissaber. Este intelectual, ao mesmo tempo sábio e generoso, que hoje estamos homenageando. Um intelectual que não vê o seu país apenas como objeto de análise, mas igualmente como cenário de injustiças que ele se esforça por diagnosticar e denunciar. Defendendo uma proposta de redirecionamento das nossas políticas públicas, ele já disse que, abre aspas, não adianta ter noção de espaço se não houver um conjunto de estratégias que viabilizem o que se julga correto, fecha aspas. E dizendo isso, logo deixou claro que não se poderia formular uma proposta para a Amazônia considerando simplesmente a geomorfologia regional. Era indispensável enxergar toda a área como um conjunto de fatos sociais e políticos, físicos e ecológicos, tendo como pano de fundo uma lamentável filosofia da devastação ali dominante. Registre-se a propósito o seu livro, Amazônia do Discurso à Praxis, um marco na história do ambientalismo brasileiro que foi recentemente editado pela Universidade de São Paulo. Nele, nesse livro, Aziz Abissaber abre fogo contra as propostas distanciadas da realidade local e expõe com extraordinária lucidez o seu pensamento a respeito das questões cruciais daquela região vital para os destinos da humanidade. Mas esse brasileiro, crítico e indignado, foi o mesmo que conheci e tive o privilégio de conhecer no Projeto Florão, empenhado em construir uma ponte entre a universidade e os empresários, fomentando um diálogo sempre difícil, mas não necessariamente condenado à inviabilidade. Cito textualmente as palavras do professor Aziz numa entrevista concedida à revista Ciência Hoje, abre aspas, o Projeto Florão me deu acesso a áreas que estavam mais ou menos bloqueadas para debates. Os empresários não vinham à universidade porque a consideravam um antro da esquerda festiva e temiam que, ao revelar seus projetos, nós os combatêssemos. Através do Projeto Florão, eles passaram a ter informações que desconheciam e a receber conselhos impensados. Os contatos têm sido muito úteis para associar desenvolvimento com proteção ecológica. Muitos empresários aprenderam a respeitar a universidade e a aceitar, em tese, nossas propostas. Fecha aspas. Devo sublinhar aqui, a respeito do Projeto Florão, que a presença do professor Aziz foi decisiva para que o programa alcançasse a dimensão científica e o prestígio internacional que veio a conquistar. Estou certo de que todos os que nele trabalharam, e muitos estão aqui presentes nesta sala, e que trabalharam no âmbito do Instituto de Estudos Avançados,
compartilham desta opinião. Deste novo e ilustre professor emérito, podemos dizer o mesmo que ele próprio disse do seu mestre Pierre Moumet, um dos fundadores desta universidade. De modo permanente e espontâneo, é capaz de, abre aspas, refletir em voz alta, através de mensagens e conselhos, do maior bom senso imaginável, dirigidos a seus alunos, colegas e eventuais visitantes culturais, fecha aspas, e sou testemunho do quanto o professor Aziz tem recebido nesses 3 grupos, tanto os alunos e os colegas, e muitos eventuais visitantes culturais que o senhor tem recebido aqui na universidade ou na sua casa até as altas horas da noite. Outros colegas poderão igualar-se a Aziz como exemplos da vida universitária. Certamente, porém, nenhum poderá superá-lo. Ele é, se podemos usar a expressão, um ser acadêmico em sua plenitude. Sabe, como poucos, aliar o pensamento crítico e o incessante desejo de buscar saídas para os dilemas nacionais. Por tudo que fez e ainda fará pela ciência brasileira e por uma academia socialmente comprometida, o seu nome figura, a partir de hoje, na seleta galeria dos nossos professores eméritos. A Universidade de São Paulo tem todos os motivos para orgulhar-se deste fato. Aceite, caro professor Abissado, as homenagens do reitor da nossa instituição, um reitor transitório, mas que tem a honra de ser, para sempre, seu amigo e seu admirador. Muito obrigado. Agradecemos a presença de todos e convidamos para visitar a mostra Movimento do Sem Terra, de autoria de Sebastião Salgado, em homenagem ao professor Aziz Absaber, nos corredores e na entrada deste prédio. A exposição esteve a cargo do Laboratório de Imagem e Som em Antropologia, na pessoa de Mariana Vanzolini, no Departamento de Filosofia desta faculdade, na pessoa da professora doutora Maria das Graças Souza do Nascimento, chefe do departamento, e Maria Márcia Pedroso, além do Serviço de Serviços Gerais desta faculdade. Está encerrada a cerimônia.